E no clássico, qual o sentimento resume ambas as partes aqui representando seus times? Não dá para falar que fica com uma frustração de um empate por uma grande partida do Cruzeiro. Muita gente comentando e até dando uma cornetadinha no Jardim, mas eu acho que a gente tem que avaliar o todo e ver que até aqui o time do Jardim mostrou uma grande evolução e falta um pouquinho para se ajustar, principalmente na finalização. Ô Isabel Guimarães, 79 vezes enfrentei América e Cruzeiro na bancada, só perdi 17. E ontem, com tantos problemas, principalmente físicos, sequência de jogos, já que o Atlético continua vivo na Sul-Americana também, o Atlético optou por se defender, apresentou um futebol muito pobre, precisa apresentar um futebol muito melhor, mas mantém o tabu aí, que desde 2013 não perde, por exemplo, para o Cruzeiro como visitante no Brasileiro. Antes do Toledo falar do América, tem que dar destaque para o nosso Victor Valentim, que mais uma vez faz um recorte na história. Ele é narcisista, né? Eu ganhei de vocês. Pois é. Não é o time dele que está com mais grana e com investimento esse tempo todo, não. Fui eu. Então tá, ô Victor Valentim, mas parabéns. faz o recorte na história novamente, esquece de falar que já que estamos falando de Mineirão, o Cruzeiro foi quem mais venceu e eu acho que em vida o Fael não vê o Atlético passar o Cruzeiro. Agora, o meu sentimento do jogo de ontem, de raiva, de perder 2 horas do meu domingo vendo uma pelada daquela sem uma chance de gol para ninguém. O jogo ruim. Me lembrou América e Operário na semana retrasada. Eu acho que você não viu a mesma partida, porque você teve que várias não viu. chances. Que chance que você teve? O Cruzeiro cria. O Lucas Silva meteu a bola na trave, o Caio Jorge acabou finalizando pra fora. Eu te falo pelo menos umas 5, 6 finalizações aqui. Você destacou... Até o Rony chutou e o Cássio fez uma defesa. Não, mas você destacou 2 e um chute pra fora. Nenhum dos 2 goleiros trabalhou. Pode pegar a roupa do Cássio, do Everson, não precisa lavar e usar no próximo jogo. A grande verdade é que se você rodar qualquer programa de esporte no Brasil, todo mundo vai valorizar o futebol do Cruzeiro e a frustração do cruzeirense de não ter saído com uma vitória de lá. Evidentemente que o lado atleticano vai desvalorizar o que o Cruzeiro fez e o que o Jardim construiu até aqui. O necessário é que se deixe claro também de que o Cuca retrancou, teve medo do Cruzeiro e sabe das dificuldades que vai ter no Campeonato Brasileiro. Falado sobre o Atlético, eu tenho que te falar uma coisa. O Cruzeiro está construindo uma grande história nesse brasileiro e quem tá lá em cima já olha e fala assim, ó, pois é, tá chegando alguém que vai incomodar a gente. Tamo junto, galera. Dos últimos 18 clássicos, só 3 vitórias, o Gão. Então, frustração de cruzeirense é o que mais tem acontecido, né? Alguém tem a música do Tititi aí? Victor Valentim, eu não sei pra que a gente está conversando de Atlético e Cruzeiro hoje. Tem a América, que é o mais importante. Vocês ficam falando de papo secundário. E coxa. É, né? Tá só pra América saber, e coxa. Agora é o seguinte... Eu lembrei aqui do papo que vocês estavam com o Jacinto e com o Pica-Pau, que na tramela, né? A única coisa que o Toledo não queria foi o que aconteceu. Eu quero que um deles perca. Então, eu vou fazer uma tramela primeiro 1-0 Cruzeiro, 1-0 Cruzeiro e a outra 1-0 Atlético, 1-0 Atlético. Alguém tem que perder. Empate não me satisfaz. E aí, eu quero alguém perdendo, alguém sofrendo. 2-0 pro Cruzeiro. Vai ser um jogo difícil, complicado, clássico, sempre muito difícil. Nos últimos 20 jogos, só 4 vitórias do Cruzeiro, mais uma derrota com o gol do Lianco. Galo 2, Cruzeiro 0. Ó, e já com imagens aí pra gente começar a análise dessa partida, meninos. Bel, a estratégia do Jardim ontem não encaixou no início do jogo, que é sempre recuperar essa bola rápida e poder ganhar em velocidade, porque o Atlético trabalhou com muitos jogadores atrás da linha da bola para não sofrer esses contra-ataques e essas bolas que são atacadas muito no vazio. Ô Bel, eu tava contando muito com a escalação, eu recebi informação no domingo de manhã que a Arana jogaria, me alegrei muito, porque poderia utilizar o Rubens no meio, mas rapidamente isso tem acontecido muito no Atlético. Agora um time que tem Arana, Lian, Scarpa, Hulk, Rony, entre outros, ele precisa colocar a bola no chão uma vez ou outra e propor alguma coisa. Ele precisa apresentar um mínimo de futebol, porque é um jogo muito arriscado você se resguardar 90 minutos. E se eu posso dar um destaque nessa partida de maneira positiva, é sempre a proposta do Leonardo Jardim, que ele não abre mão dessa proposta e ele acaba fazendo com que o Atlético fique acuado exatamente por isso. Porque ele joga muito ofensivo, ele gosta de sempre estar atacando essa bola, jogadores muito rápidos, o Atlético teve que optar
por parar o jogo do Cruzeiro na base da falta, na base até da entrada mais firme, nesse sentido, e o Cruzeiro teve talvez as principais chances do jogo. Acho que o Atlético teve só aquele chute com o Rony, que daqui a pouco aparece aí. Eu acho que o grande lance de perigo do jogo talvez tenha sido essa aí, o gol do Rony, o resto é só bola ricocheteada, bola para fora. O Cruzeiro não conseguiu converter essa posse de bola, essa questão de propor o jogo em finalização. Eu acho que até conseguiu, mas dada a dificuldade também dessa retranca que o Atlético fez, que o Cruzeiro tem inclusive pensar nessa possibilidade, porque o Cruzeiro começa a construir o seu futebol para o resto do Campeonato Brasileiro nesse momento, no início da competição. E vai ter um momento em que o pessoal vai falar assim, nós vamos ter que jogar mais retrancado porque os caras vão vir para cima. Então foi um jogo também para o Cruzeiro começar a analisar que tem equipes que vão se trancar demais também. Eu achei um jogo fraco tecnicamente pelos jogadores que tem as duas equipes. Achei muita pancada, muita falta, o juiz às vezes deixou correr demais. Toledo, o que me causou indignação é que a jogada do Atlético é chutão, não é ligação direta, chutão do Everson, do Lianco e do Alonso para frente para ver o que acontece. Você não passa a bola pelo gramado, você não consegue uma conexão colocando a bola no chão. Nesse lance aí, nesse lance aí, a torcida do Cruzeiro reclama um pênalti, vou pedir análise da Nadine amanhã, porque eu acho que o Lianco realmente ele dá uma carga no Fabrício Bruno. Daqui a pouco vamos mostrar esse lance com mais detalhes. E Nadine que comentou a partida na transmissão. Junto com o Galvão vai Bueno, estar com filha. tudo tá com na moral. ponta da língua aí. Diferente do que o Fael falou, por exemplo, eu percebi que o time do Atlético não é um tom provocativo, é uma análise. O Atlético, em poucos momentos ele conseguia, mas mais pelo erro do Cruzeiro. O Cruzeiro não, o Cruzeiro conseguia construir as suas jogadas, conseguia articular e triangular o seu jogo, mas barrou muito dentro dessa estratégia do Atlético, que chega até no final do jogo e dá pra ver ali quem tava no campo, a comemoração dos jogadores de ter saído com o empate do Cruzeiro no Mineirão. Eu falo que o Lianco até me lembrou o Caçapa ali final da década de 90, alguns lances, que de pegar a bola, perceber que o meio-campo não está conseguindo conduzir e em 3, 4 lances o Lianco tem que sair de 1, 2, 3 jogadores para tentar armar alguma coisa. Ô, Toledinho, o que você tanta nota aí, meu filho? Eu estou anotando uns detalhes aqui do jogo do América, tentando ver a escalação do América. Meu Jesus amado. Vou tampar pra ele não ver, que ele é fofoqueiro. Aqui. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma declaração do Jardim, que deu uma espetadinha ali no elenco atleticano sobre a questão de se esperava um adversário mais forte. Eu acho que não foi uma espetada, mas deixa na hora da declaração. Então a gente vai até analisar se foi ou não foi. Tá. Mas da Comissão Técnica Celeste rolou uma postagem aí, Hugão, que aí você analisa se é ou não uma espetadinha sobre dizer se Minas Gerais tem ou não um rival para o Cruzeiro. Ô, Bel, rival sempre teve. O que acontece é que o Atlético, no momento que ele esteve bem, ele falou, não tenho mais rival, mas ainda assim o Cruzeiro sempre teve sua notoriedade, sempre teve a grande notoriedade em tudo aí, né? E faz parte dessa rivalidade, eu gosto demais disso, gente, vocês não têm noção tanto que eu gosto disso, de jogador que provoca, eu gosto dessa rivalidade raiz, esse negócio que incendiou e aqueceu os corações de confrontos dos times. Evidentemente que eu estou falando de futebol, não estou falando aqui de violência, de nada disso. E é aquele debate que a gente senta na mesa do boteco, discute com os amigos, isso é bom demais. É aquele negócio que você pareia, sabe? As castas. Você pode estar no quarto do seu sogro, dar peteleco na orelha do seu cunhado. Apenas uma equipe jogou hoje. O Cruzeiro foi quem propôs o jogo, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que a ideia do Cruzeiro de colocar o Jardim realmente apertando, o Jardim colocou o Atlético dentro do seu campo e na proposta de jogo que ele teve realmente, o Atlético só pôde realmente optar ou pelos erros do Cruzeiro ou tentar aquilo que o Fael falou, que é aqueles lançamentos. Arbitragem. Não, cara, não tem que falar de arbitragem não, entendeu? Porque quando você tem um jogo desse tamanho, um clássico que é Galo e Cruzeiro, entendeu? A gente tem que, com todo o respeito, não se pode falar de arbitragem, né? Então, conversa normal ali do final do jogo. O Fabrício é um cara que a gente conversa bastante fora dos jogos, assim, né? Quando entra em campo, cada um defende seus cores, defende seu time, isso que é o natural, mas o mais importante é o extracampo e existir o respeito. Cara, é difícil fazer uma análise. Eu tenho a foto não é nem empurrão, é o abração que ele me deu. Leitura dele, já cansei de reclamar, não estou aqui mais para fazer sobre isso, já passei da fase de ficar fazendo isso. Quero jogar futebol e entregar o melhor resultado para esse clube. Gão, a gente chegou a falar desse lance, você citou
um possível pênalti do Lianco no Fabrício Bruno. Então vamos começar a analisar com mais tranquilidade aí. O que você achou? Por que você acha que foi pênalti? O que acontece é o seguinte, a bola tá vindo na direção dos dois jogadores e o Fabrício Bruno corre para poder atacar a bola. Nesse momento, há uma carga porque o Fabrício Bruno, ele é interrompido pelo seu trajeto. Olha só, ele vai pro trajeto da bola e ele é interpelado, né? Ele é interrompido pelo Lianco. Você não achou o da frente ali mais pênalti, não? Porque tem um cara agarrando. Eu tava vendo o jogo, mas eu não localizei direitinho. Quem quer, olha, um pouquinho à frente. Pois é, a minha grande dúvida é o Olha seguinte, lá, qual desses dois lances o VAR analisou? E se ele analisou os dois? Mas o do Fabrício Bruno, o que acontece é assim, um ali é atropelado, né? Eu acho o da frente mais pênalti. E mas o do Fabrício Bruno, que me chama a atenção, que o Fabrício Bruno, ele ganha o espaço, olha só, ele ganha a frente e ele é interpelado, ele é interrompido, né? A sua corrida é interrompida pelo Lianco, que para ele ali, né? Eu acho que a CBF não divulga áudio em caso de lance, assim, de interpretação durante o jogo. Eu acho que se fosse um lance, que o árbitro tivesse ido para o VAR e analisado, aí sim a gente teria acesso ao áudio. E o interessante é que nesse jogo voltou aquele agarra dentro da área que Tempo tinha todo. parado por causa do VAR. Eles não estão respeitando mais o VAR, não. Dos dois lados, teve muito mais conta pro Cruzeiro, é claro, né? Mas dos dois lados, um agarra que atrapalha o futebol e que voltou e o juiz não teve moral nem o VAR para conseguir parar com Agora, isso. engraçado, teve um lance entre Corinthians e Cruzeiro, salvo engano, brasileiros 2023 ou 24, em que o Machado, ele tá indo ali e ele é parado pelo Gil, né? E aí o Daronco dá o argumento de que quando você bate o escanteio, olha o argumento, foi esse argumento mesmo. A bola não está em jogo e por isso ele não dá o pênalti. Só que eu já vi dar tanto pênalti em escanteio numa jogada assim e o Daronco naquela usa esse argumento. Gente, a regra muda no futebol? Não muda no futebol. Não, eu gente. acho que não pode dar o pênalti com a bola parada, entendeu? Certo. A bola tá parada e tá aquele movimento. Mas ela já estava em trânsito não, já. Na hora que a bola rolou... Ela já estava em não pode trânsito ser já. pênalti. E aí o Daronco não dá o pênalti quando é aquela jogada em que o Machado é interrompido pelo Gil. Não é isso, Bel? É isso aí, Toledinho. Deixa eu dar aqui do auxiliar Pedrinho, falando que... insinuando que não tinha aí rival, que parece que só uma equipe entrou em campo. O Jardim falou um pouquinho mais ameno, mas nessa linha também nós vamos ver logo mais. O Hugão chegou a comentar, mas o Fael não respondeu. Bel, o Cuca tem 62% de aproveitamento, o Jardim tem 47%, foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro e eliminado num grupo de Sul-Americana dos mais fáceis, talvez, da Copa Sul-Americana. Aí ele viu o Galo conquistar o hexacampeonato mineiro. Nesse hexacampeonato mineiro, alternar finais contra o Cruzeiro, contra o América, contra o Tombense. E clássico, que eu dou o número aqui o tempo todo, por exemplo, que nos últimos 18 clássicos, só 3 vitórias do Cruzeiro. Desde 2013 não ganhou como mandante, uma vitória nos últimos 12 jogos do Brasileiro. E desde 2017 a torcida do Cruzeiro comemora um gol como mandante no Campeonato Brasileiro. Sabe qual foi a última vitória como mandante no Mineirão no Campeonato Brasileiro? Em 2008. Então, meu amigo, realmente, tá tendo de adversário pro Galo, não. Gente, pega os picotes aí, porque ele fez tanto recorte, mas tanto recorte, que ele abriu tanto multiverso que eu não sei. Vamos falar do número que realmente interessa? O Atlético tem números que realmente vai demorar para alcançar o Cruzeiro dentro do Mineirão. Tem números na história que vai demorar para poder passar o Cruzeiro na história. Mas isso todo mundo sabe. Mas para o atleticano argumentar e debater com o cruzeirense, o nosso Victor Valentim aqui em Tititi vai ter que fazer sempre os recortes da história para poder se equivaler, se equiparar e se igualar ao Cruzeiro. Dito isso, ele não está satisfeito de ter ganhado o Mineiro, ele sabe o que o time dele é capaz, viu o time dele acuado ontem e é frustrante pra gente ver que o Cruzeiro saiu ontem do jogo sem vitória, mas no Mineirão seguimos ainda como os grandes vencedores e os grandes campeões e é Cruzeiro Esporte Clube sempre incomodando o lado de lá. Mais uma vez foi somente isso. Ano passado você falou que quando um time não ganha é incompetência da torcida. Você acha que não ter marcado um gol comandante contra o Galo desde 2017 é incompetência da torcida do Cruzeiro? Imagina que ele ficou 50 anos sem ganhar título, gente. 71 Ô, gente, até falando em então, mas torcida- aí a teoria se Mas responde, Aí- foi incompetência da torcida do Se Cruzeiro? você acha que eu estou correto e você argumentando isso, está eu falando tô que eu estou correto. perguntando. Eu te escutei, Fael. Deixa eu te falar. Se você acha que a minha teoria está correta, por isso que eu falei, se você acha que a minha teoria está correta pelo que eu falei, então você concorda que a torcida do Atlético de 71 até ter ganhado o Brasileiro foi incompetente em fazer o Atlético ganhar o Mas Brasileiro. a teoria não é minha, Gão. Você falou que quando não ganha é incompetência da Vamos torcida. falar teoria é o Vai povo ser prova teoria, com Isabel. Torcida, olha só. Torcida, meu povo. O Gão, a torcida do Cruzeiro brigando entre ela mesma ali no final do jogo. Foi um flagrante da nossa equipe, o Reinaldo Pereira
fez esse registro do momento em que torcedores do Cruzeiro entram numa briga ali, Gão. Vou usar as palavras do Fael quando acontece isso nos jogos do Atlético. Você que faz isso aí, ó, você que veste o escudo do Cruzeiro, vai para a arquibancada e se propõe a esse papel, porque nada justifica o que está acontecendo aí. Você que se propõe a esse papel, quando você veste essa camisa do Cruzeiro, você é responsável também por representar esta instituição que é o Cruzeiro Esporte Clube. O motivo da briga ninguém sabe. Provavelmente é assim, cachaça na cabeça, eu sou mais macho que você, eu sou mais homem que você, eu represento mais do que você aqui, e não sei o que e tudo mais. E é isso que acontece. Um quer apoiar, o outro quer cobrar, e a forma de fazer isso, gera esse debate. Pra quê? Isso estraga o jogo dos dois. Não, e às vezes uma briga, sabe por quê? Um fala assim, Matheus Pereira, você não jogou nada. Aí o outro, você não pode falar mal do Matheus Pereira, a gente tem que ter respeito. Cada um com a sua opinião, cada um vendo o jogo, né, Hugão? Agora, eu fico muito triste quando acontece alguma coisa dessa no América. E acho que o Gão deve ficar também, porque só cruzeirense, não pode ter briga. Não, e briga não é só cruzeirense, não é toledinhoso, nem derrotado, ele não teve gol também, não. Vamos ver como é que foi o entorno desse clássico. Um jogo pegado. Segura daqui, empurra dali. Pois é, não faltou disposição no clássico. Nem finalizações. E nesse caso, principalmente a favor do Cruzeiro. Foram 21 oportunidades do time celeste contra 7 do Atlético. Acho que mereceu, mas assim, o time tá jogando bem. Acho que é a primeira partida que o Atlético sentou lá atrás, como a gente fala, né? Sentou no resultado. Acho que a primeira partida do Cruzeiro tem a dificuldade do time não ir pra frente, entendeu? Do time adversário não atacar. Não, jogou de bola. Jogão, o Cruzeiro atacou bem, defendeu muito bem, o Atlético também defendeu muito bem. Nós já sabíamos que o Atlético ia defender. Ia vir segurando o jogo, defendendo. Jogão de bola. Com certeza eu acho que o Cruzeiro vai melhorar muito, bastante o desempenho. Lógico, a torcida hoje esperava o resultado, né? 1-0, o que seja. Mas espero que nos próximos jogos aí o Cruzeiro venha a crescer muito ainda nos resultados. Com torcida única e o Mineirão todo azul, o cruzeirense pediu, empurrou o time em busca da vitória. Mas ela não veio. Apostando mais no contra-ataque, o Atlético segurou o Cruzeiro na partida. A melhor chance da equipe celeste saiu dos pés de Lucas Silva. Ele chutou, a bola desviou e acertou o travessão de Everson. Vidalba, de cabeça, também passou perto. O Galo assustou principalmente com Rony no primeiro tempo, com o Júnior Santos, já na etapa final. Susto também com Guilherme Arana. Voltando de lesão, o lateral jogou apenas 18 minutos antes de pedir substituição. No fim das contas, 0 para o Atlético. Nada também para o Cruzeiro. Cara, talvez faltou ali a gente ter um capricho a mais no último passe. Talvez é um clássico, assim como em todo lugar, é um jogo mais tenso, é um jogo à parte, é um campeonato à parte. Mas feliz pelo nosso crescimento, um início de ano muito turbulento, onde se gerou dúvida e muito do lado de fora para dentro, mas aqui dentro a gente nunca teve dúvida no nosso trabalho. Conseguimos consertar a rota e performar da forma que estamos performando. Acho que pelas circunstâncias do jogo, pelo que virou, acho que é um resultado positivo sim. A gente conseguiu um ponto fora de casa. Não foi o que a gente queria, a gente veio para jogar, para impor nosso jogo, só que infelizmente não deu. Eles foram superiores, mas não ganhamos, mas não perdemos. Pelo lado do Cruzeiro, o resultado garante a equipe como a melhor mandante da competição, ao lado do Ceará. E ainda amplia a sequência invicta na temporada. Esse foi o 7º jogo consecutivo sem perder em 2025, Lauro. Vitor, falando em invencibilidade, o jogo marcou o 6º clássico seguido do Atlético, sem derrotas aqui no Mineirão. Agora são 4 vitórias, 2 empates nesse retrospecto recente. Todo mundo entendeu que tem que ter compromisso nesse time. Compromisso, atitude e intensidade. São as 3 coisas que a gente pide e é o que nos identifica como time e o que tem essa sequência boa no futebol brasileiro. Com certeza hoje a gente jogou para vencer, jogou para conseguir os 3 pontos
eu fico feliz e obrigado à nossa torcida pela festa maravilhosa que fez. Eles mereciam muito esses 3 pontos, mereciam muito essa vitória, mas acho mais importante que eles se identificam com o nosso time e isso para mim me deixa muito feliz. E clássico é isso. Clássico a gente joga para não perder, né? Claro que a gente quer ganhar, mas o mais importante é não perder. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos repercutir mais sobre esse clássico e o Hulk volta a falar, mas olha o que aconteceu com o Hulk. É um amor e ódio, o que é isso, Fael? Na hora que o Hulk estava ali cobrando o escanteio, copo para cá, copo para lá e depois nós vamos ver o que aconteceu. Isabel, o Hulk vai ser sempre a referência do time atleticano, principalmente quando você fala em clássico, né? Ele já marcou 9 gols, alguns gols que geraram eliminações do Cruzeiro, que geraram importantes vitórias para o Galo, como classificar iniciando a fase de grupos do estadual, ano passado na final do Mineiro. Então ele é a grande mágoa do Cruzeirense desse time atleticano. Cara, o Hulk realmente é um grande jogador, tem muita qualidade, isso é o comentarista falando. E por isso ele até ultrapassa também a barreira da rivalidade, onde os torcedores batem foto com ele, como é o caso do Ronaldo Fenômeno mesmo. Mas do lado do Cruzeiro tem uns caras lá que foram cruéis com o Atlético, que o Fael não fala não, tipo o Wellington Paulista, Anselmo Ramon, que esses aí, meu amigo. Eles estão precisando voltar a jogar, porque o Matheus Pereira no clássico, ele é amarelo. Agora, o que a torcida tem que entender é que isso aí pode ter punição pro clube, né, Hugão? Não pode fazer isso. Ainda mais com o Hulk, que é um cara que respeita muito o Cruzeiro. Eu nunca vi o Hulk Ele fala isso na entrevista depois do jogo. É um cara que respeita todas as instituições. Então não pode jogar a Copa em ninguém, porque o próprio Cruzeiro pode pagar por isso depois. E depois a torcida do Cruzeiro, no final ali, tem aí, Pedrinho? Ah lá, ó. Ainda pediu para tirar foto com o Hulk. Foi o que nós comentamos aqui nas agora. Redes sociais, pois é. Que a gente falou que tem jogadores que passam, por exemplo, igual muitos atleticanos que batiam foto com o Fábio, na época que estava aqui no Cruzeiro também, faz parte, isso aí é... Todo clássico tem essa fila. E posso te falar, Bel, tem uns 30% aí, muda de lado, pula muro, com uma foto. Na opinião do Fael e no mundo seletivo do Fael, sim. Agora, se eu mostrar para vocês como que virou o jogo com aquele Cruzeiro de Tostão e Dirceu Lopes aqui em Minas Gerais... Pode ver que amanhã esse aí já tá de camisa do Galo. Ou não tinha muitos atleticanos em Minas Gerais, ou então torcedores de outros times também que optaram por não torcer pro Atlético. Jogadores, né, que tá ali no dia a dia, né, todo o plantel sabe de tudo que aconteceu durante a semana, né, tratamento, alguns treinos. Tem jogos que a gente tem que dar algo a mais. Então, assumir essa responsabilidade junto com a comissão, com todo, em geral, todos ali. E já tinha conversado que se eu tivesse qualquer desconforto ou algo do tipo, né, eu iria optar por sair. E foi o que aconteceu. Acho que dessa vez, né, minha posterior avisou, né, porque se for além é capaz de romper, né, a posterior de novo. Tava com muita vontade de jogar, envolve muitas coisas esse clássico, principalmente para mim, né? Queria estar aqui com os meus companheiros, ajudar. Infelizmente fiquei pouco tempo dentro de campo, mas, né, a energia positiva, a presença, né, a liderança dentro do vestiário, de alguma forma fortaleceu aqui o nosso grupo. Isso faz parte, né? Sou um jogador de futebol, funcionário do clube, onde tenho que dar a vida, né, e representar muito bem essa camisa que eu estou vestindo. Então, o torcedor pode ficar tranquilo, tá? Eu senti um desconforto e optei por sair, e isso já estava bem esclarecido até mesmo antes da partida da semana. Ô, Isabel, no início do ano, o Toledo me perguntou se eu era a favor da competição nos Estados Unidos, ainda no Galo. Eu falei que não, porque quebra todo o planejamento básico do futebol. O Galo viaja para os Estados Unidos com uma semana de representação para a pré-temporada. O Galo tem seus jogos ali nos Estados Unidos, volta 3 partidas a menos no Campeonato Mineiro, tem que utilizar todo o time completo por 90 minutos para conseguir uma classificação improvável.
não consegue descansar. Vem o Campeonato Mineiro, encerra o Campeonato Mineiro, vem Copa do Brasil, vem Campeonato Brasileiro, e aí você sente o peso de ter que utilizar o time todo esse Campeonato Mineiro sem a pré-temporada como devia acontecer. Então eu acho que é um erro que não pode se repetir no ano que vem. Apresentou para a pré-temporada, é no Brasil, da maneira correta, com o tempo que tem que existir, trabalhando o estadual da forma que tem que acontecer. Eu acho, Departamento de Fisiologia, Departamento Médico do Atlético, pode responder aí, que fez muita diferença esse erro de planejamento das competições lá no início do ano e agora também a questão do elenco. Porque quando precisava reforçar, esvaziar um pouco o elenco atleticano, deixando menos opções para o Cuca, que tem que usar basicamente a base do time em todas as partidas. E ele ficou admirado com a torcida do Cruzeiro, aplaudiu a torcida do Cruzeiro ali, como todo atleticano sempre nos reverencia, assim. A maior torcida de Minas. O Hulk e o Arana, eles entram muito na mente de vocês, porque o Arana nem precisou falar muito. Um gesto dele, a torcida do Cruzeiro já está aí assim, como um inimigo mortal da torcida. Enquanto o Toledo se prepara para escalar o América. Esperava mais do Atlético com a bola nos pés, pelos nomes que citei: Lianco, Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Rony, Hulk, Arana. O Atlético não conseguia, e a jogada principal do Atlético era devolver a bola para o Everson o tempo todo, ou para o Lianco ou para o Alonso para um chutão. Nesse lance aí, pode complementar, Rafael, daqui a pouco eu falo. Eu já falei sobre a lesão do Arana, sobre o que eu imagino que o Atlético tenha se precipitado, seja em reforçar o elenco. Mas os caras não estão voltando antes de estarem prontos, não. Porque tem muito jogador do Atlético entrou na mente do cara, contundindo e voltando e machucando de novo. Agora, sobre o Cruzeiro teve dificuldade no início do jogo de encaixar essa principal jogada do Jardim, que é sempre recuperar a bola e optar pelas jogadas em velocidade. E talvez por isso não deu aquela incendiada no jogo que era necessária no início do jogo, que é sempre a principal estratégia do Cruzeiro. Mas que a gente percebeu, sempre atacar a bola nos espaços vazios para ter alguém combatendo e ter sempre essa linha alta na marcação. O Atlético, a única coisa que optou realmente foi isso aí, optar pelo jogo mais viril, jogo mais forte, mas teve muita dificuldade no tete-a-tete de qualidade. Essa é uma bola de muito perigo, bola na trave, mas a grande defesa do primeiro tempo foi do Cássio na finalização do Rony. Eu acho que os dois times não conseguiram converter em finalizações, foi um jogo muito truncado. No meio, preciso destacar aqui, no time, antes das substituições, Lianco. Preciso destacar o Patrick depois que entrou também, mas o Rubens é um cara com muita luta. Essa é a jogada. Esse é o lance que eu falei. O Cruzeiro não tem como destacar um jogador apenas. Posso destacar o Fagner pela força que teve ali na entrega ali, o Lucas Silva e o Romero, que fazem sempre partidas impecáveis. Aquilo que eu disse, o Cruzeiro teve muita qualidade, o Atlético sempre optando por parar o jogo nas faltas. Mas aquele negócio, o interessante do Cruzeiro é o jogo coletivo. O Jardim conseguiu fazer uma equipe inteira ter um jogo coletivo interessante e principalmente, todas as vezes que ele troca alguma peça, até acho também que ele demorou a substituir um pouco, mas não vou colocar na conta dele o empate ontem, não. Eu acho que toda vez que ele troca uma peça, ele não vê o time dele cair de qualidade. A gente está vendo aí que o Everson, de um modo geral, não trabalhou pelo volume de jogo que o Cruzeiro teve de propor a partida, não conseguiu converter em grandes finalizações para o jogo com o Everson. O lance mais polêmico do jogo foi esse lance aí, em que o Fabrício Bruno reclama, de um agarrão do Lianco, e eu concordo que aconteceu mesmo, porque o Fabrício Bruno está indo para a jogada e ele é interrompido pelo Lianco. Você vê que ele realmente para aquele momento ali. E não aconteceu muito isso, porque o Everson foi o principal responsável pela cera do jogo de ontem, talvez até porque a proposta do Cuca também é o seguinte: o time do Cruzeiro tem mais qualidade, não vou sair daqui com uma derrota, e acabou realmente vendo seu time ser acuado pela proposta de jogo do Leonardo Jardim. Eu não vou mentir, quando o Vitor Hugo entra pelo lado esquerdo da zaga, eu temia um pouco, mas ele passou mais segurança que o Alonso, que tem sido muito instável. E aí o que eu falei, com o Scarpa sumido no jogo, o Lianco teve que pegar a bola e tirar 2, 3 em algumas jogadas para propor alguma coisa. E destaco mais uma vez, o Patrick entrou muito bem, não entendo porque não tinha tantas chances assim.